Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo, o programa que traz para você assuntos de relevância e do dia a dia, sempre com uma conversa de qualidade. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. E hoje no Papo Imobiliário estaremos trazendo aqui as novidades de tecnologias em condomínios. E quem está trazendo todas essas informações aqui para nós é o Fernando Failas, que é diretor de TI e Marketing da Guarida Imóveis. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Obrigado a vocês pelo convite. Seja muito bem-vindo, então. Muito obrigado. E o pessoal de casa gosta bastante do Papo Imobiliário. E eu gosto mesmo que vocês participem, enviando a pergunta, comentário ou dúvida de vocês aqui sobre esse tema que é tão importante. Afinal de contas, todos nós moramos, né? E muitos de nós em condomínios. Então agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Também quero lembrar vocês que o programa está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Então, se tu gosta do Papo Imobiliário, já vai lá nessa plataforma e compartilha. Então, Fernando, começando o nosso Papo Certo de hoje, conta para nós quais os principais tipos de condomínios temos no Brasil e qual é a população nesse tipo de moradia. Sim, principalmente assim, existem vários tipos de condomínios, mas a gente foca aqui em residencial. Condomínios residenciais têm condomínios verticais, condomínios horizontais, ou seja, casas ou apartamentos, né, em prédios verticais. Existe uma população hoje em torno de 68, 70 milhões de habitantes, né, em condomínios no Brasil hoje, né. Esse dado é um dado que vem crescendo porque se a gente olhar a região sul, última pesquisa do IBGE, agora do último censo, nos últimos 20 anos, quase dobrou a população na região sul moradora de condomínios. Então, é cada vez mais um assunto muito relevante. 30% aproximadamente da população vive em condomínios. E quais outros tipos de condomínios nós temos? Eu fiquei curioso. Existem condomínios também empresariais, condomínios logísticos, condomínios de outros com orientação a negócios, né? Diferente de residencial, né? Que também é um condomínio. E falando em economia brasileira, o quanto isso representa? Pois é, só no mercado condominial de residências, né, condomínios residenciais, existe uma estimativa, esse dado já é um dado de alguns anos, de mais de 165 bilhões de reais girando neste mercado, ou seja, consumos dentro desses condomínios, né, água, luz, funcionários, equipamentos, limpeza, esse mercado gira mais de 165 bilhões, que esse é um dado já dos 3 ou 4 anos. Nossa, realmente. Ou seja, é relevante. Bem relevante. Mais relevante, eu digo, é 30% da população está no condomínio. Isso, para mim, foi um número bem importante. E dá trabalho administrar um condomínio? É uma pergunta meio retórica, estou dizendo óbvio. Explique para os nossos telespectadores, né, como funciona esse processo, então, de administração de condomínio e qual o papel de cada um. Claro.
É importante primeiro entender o papel de cada um, né? Assim, existem vários perfis dentro de um condomínio. Claro, tem as pessoas que moram no condomínio, sejam os condôminos, né? Seja a administração do condomínio em si, que é exercido pelo síndico, né? O síndico é o responsável pela administração do condomínio. Existem os papéis de funcionários de condomínios, por exemplo, porteiro, vigilante, limpeza. Existe o papel da administradora, que são as empresas, como o Grupo Guarida, onde seu principal negócio é a administração de condomínios, que prestam o apoio para o síndico. Né? O que é esse apoio para o síndico? É o papel de auxiliar de administração. Todo o trabalho operacional para o síndico é feito pelas administradoras de condomínio. Que trabalho é esse? Muitas vezes, planejamento orçamentário, a execução do processo de recursos do condomínio, ou seja, aquele famoso boleto que se paga do condomínio todos os meses, para quem mora em condomínio. Esse é um contas a receber do condomínio, ou seja, para que o condomínio tenha recurso, né, para honrar seus compromissos. Né? E os compromissos, ou seja, o contas a pagar do condomínio é executado, claro, com a aprovação do síndico, pela administradora do condomínio. Tem então é um volume gigante. Conselho também, aí, muitas vezes existe o conselho de administração do prédio, né, do condomínio, que faz a gestão, ou seja, se essas contas estão corretamente pagas, por que elas foram pagas, né, está tudo dentro de um grau de transparência adequado para aquele... realmente, né? O meu condomínio, eu tenho um apartamento aqui em Porto Alegre, é um condomínio muito pequeno, 40 e poucas unidades, mas realmente se envolve tanta gente. É o zelador, é o conselho, aí tem as reuniões de condomínio, aí tem a administradora, nós temos síndico profissional, aí tem a empresa de síndico, porque é uma empresa. Sim. Então, imagina, muita gente, são no mínimo 7 envolvidos para ajudar na administração de um condomínio com 40 e poucas unidades. Realmente envolve bastante gente, né? Sim. Na tua opinião, Fernando, o que é fundamental para se ter uma boa administração condominial? Eu acredito que os principais pontos primeiro, uma qualidade, uma isenção, uma transparência de gestão. Isso dá um grau de responsabilidade muito grande para a administradora, porque trabalhamos com aquele bem, né, com cuidar do bem mais caro das famílias. Caro no sentido tanto do valor monetário, mas principalmente também no aspecto sentimental. Então, uma boa administração de condomínios e uma boa administradora, ela tem que ter um grau de isenção muito grande, um grau de transparência e uma qualidade na entrega de valor para o seu cliente. Né? O que são essas entregas de valor? Minimizar erros, né? Não, assim, é inaceitável fazer um pagamento errado, por exemplo, né? Porque isso envolve aspectos financeiros da vida daquele condomínio. Então, uma boa administração, ela tem que ter um grau de qualidade, que esse é básico, mas também um grau de transparência, uma qualidade percebida, não uma qualidade comentada somente. Nos dias de hoje, entra muito aí nessa transparência a tecnologia que a gente vai falar logo a seguir. E quais os ganhos e riscos, então, de se ter uma boa administração no condomínio e poder se afirmar, este condomínio é bem administrado? Eu acho que existem vários fatores. O primeiro fator é, primeiro, a preservação do patrimônio. Como eu disse, um condomínio é a casa das pessoas, é um custo elevado. Então, a manutenção, né, do valor daquele imóvel é um fator importantíssimo. Uma boa administração tende a ter uma manutenção desse valor. Né? O segundo aspecto é como é que é a agregação de valor para um condomínio? Transparência, como eu já citei, a qualificação de fazer as contas certas, um planejamento orçamentário certo. Isso garante com que tenha uma redução de custo, né? Uma manutenção do custo adequado, não deixar ter nenhum tipo de gasto excessivo, não planejado, ou seja, fazer um planejamento orçamentário bem feito, né, para uma gestão que mantenha o valor daquele imóvel dentro de um patamar, de uma depreciação mínima possível. O síndico quer economizar a todo pano e a caixa d'água está cheia de limo, o telhado está caindo, a pintura não é formada, não faz obras de melhoria, então realmente... É muito importante assim, o dia a dia do condomínio manter a valorização, porque, de novo,
né? Não é barato ter um imóvel. Então, é importante que se mantenha esse valor desse imóvel, né? E, claro, dentro, né, buscando sempre uma redução do dia a dia do custo, né? Mas fazendo um equilíbrio adequado entre manter um valor mais baixo possível, mas manter também a valorização, né? A depreciação ser minimizada ao impacto máximo. E como uma administradora pode se diferenciar e apoiar além da gestão condominial? Acho que principalmente é trazer recursos de tecnologia, trazer um mote de gestão efetivo para o condomínio, para que ele mantenha esse patrimônio, né, ao mesmo tempo dê a transparência de gestão para todos os condôminos. Porque eu brinco, né? A gente tem alguns níveis de gestão, assim. Então, assim, se a gente for olhar, existe, para quem mora em condomínio, um quarto nível de governo dentro do país. Assim. Temos o governo federal, estadual, municipal e, quem sabe, o condominial. Condominial, né? bem, porque é isso, quando a gente paga o nosso boleto de condomínio, né, aquela taxa condominial, a gente está dando recursos para que aquela entidade micro... O governo do condomínio. O governo do condomínio tenha recursos. Então, que se trabalhe com o máximo de qualidade, né, para que os custos sejam adequados. E a administradora tem um papel fundamental de trazer a transparência para este dispêndio que é elevado, eventualmente, das pessoas, né, para que as pessoas consigam entender, bom, o meu condomínio está com valor adequado porque os custos foram esses, de uma forma de gestão muito efetiva, muito buscando uma economia adequada. Por outro lado, também, todo aspecto de automação, de gestão, de qualificação, de funcionários, por exemplo. Tem muito condomínio que ele tem necessidade de ter funcionários. Então, uma boa administração também busca ter uma gestão do quadro de pessoas, né? Não só o aspecto financeiro, mas o aspecto das pessoas também. Vamos levar em conta que são pessoas que trabalham dentro dos condomínios, né? Então, é importante isso. Bom, e outra pergunta aqui é que nesse contexto, a importância da tecnologia para a gestão de hoje. É fundamental, assim, a gente trabalha com uma grande quantidade de condomínios, uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de meios de pagamentos, né, de pagamentos de contas, né? Então, assim, tecnologia é fundamental onde se tem volume transacional, né? E um condomínio, principalmente uma administradora do porte do Grupo Guarida, somos provavelmente uma das maiores do Brasil hoje, né? O volume transacional é muito grande. A gente tem mais de 100 mil condôminos dentro do nosso arcabouço de tecnologia, de gestão, né? Então, só a geração de mais de 100 mil contas a pagar, contas a receber para o condomínio, né? Boleto, emissão, toda a quantidade de pagamentos que se faz para os condomínios. Então, são volumes elevadíssimos. Então, tecnologia é fundamental para isso, né? Não tem como transacionar hoje sem sistemas, né, robustos, né, sem uma tecnologia que traga a qualidade para esse processo. E, Fernando, o uso dessa tecnologia, ela auxilia na gestão natural, mas ela também auxilia na redução de custos? Com certeza, com certeza. Como eu disse, o que é a administração de condomínios? Assim, olhando de um aspecto muito alto, assim, né? É uma grande recebimento de valores dos condôminos para que se tenha capacidade financeira de honrar as contas do condomínio, né? E, por outro lado, uma grande quantidade de contas a pagar dos condomínios. Que contas são essas, principalmente? Contas de consumo. Então, se a gente consegue não simplesmente pagar a conta, mas olhar, será que esses consumos estão adequados, né? Contas, por exemplo, de material de limpeza. Então, conseguir fazer uma análise de dados em cima, né, desses pagamentos ou desses recebimentos, para que se trabalhe com o melhor, né, recurso no aspecto econômico. Ou seja, se eu compro produto de limpeza, vamos pegar um exemplo aqui, produto de limpeza para limpar, sei lá, o hall do prédio, né? Existem produtos de limpeza do mesmo fabricante com mais diferentes valores, né? Então, uma administradora, ela pode trazer, né, análises para os seus clientes, dizendo, olha só, tu está pagando
um valor elevado demais neste produto. Por que não comprar desse outro fornecedor ou dessa outra sugestão por um valor no mesmo produto mais baixo? Então, essa análise também, porque a gente trabalha com enorme volume de dados. Mas e esse enorme volume de dados te dá informações. Tem essa parte de gestão, desculpa interromper, a gente já vai intervalir, né? Mas rapidamente eu vejo também a questão de câmeras de vigilância, porteiros, portarias hoje automatizadas, né? Uma série de acessos automatizados, elevadores inteligentes que geram também economia de energia. Eu acho que tudo isso traz muita tecnologia. Eu tenho um cliente aqui que é uma empresa especializada em locação de armários, em que é liberado num aplicativo, né? Então o entregador vai lá, não precisa acessar o condomínio, faz a entrega naquele armário, faz o bloqueio. Tem muita tecnologia também utilizada nesse sentido. Tem muita tecnologia. E voltamos a falar logo no início do próximo bloco, Fernando. Bom, então, pessoal, agora a gente vai fazer um intervalinho, é 1 minutinho, viu? Com os nossos apoiadores Fortes Group e Prime Gourmet e já voltamos. Fiquem aí com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode sugerir o assunto, o convidado que tu queres ver através do nosso direct. E aqui através do nosso WhatsApp também, 3029 8080. Então, Fernando Failassi, diretor de TI e Marketing da Guarida Imóveis. Quais são as principais tecnologias utilizadas na gestão de condomínios nos dias de hoje? Acho que a gente tem que olhar primeiro para dois grandes focos. Primeiro, um foco da gestão e o foco da automação em si do condomínio, do prédio. Quando a gente olha para esses dois focos, tem o foco da gestão, que é o foco de administração, ou seja, todo o processo administrativo, financeiro, que se pode trazer muita e se tem trazido cada vez mais tecnologia para este processo, que é administrar um condomínio, é uma pequena, às vezes não tão pequena empresa. Né? Um condomínio, ele muitas vezes tem um tamanho de empresas médias já. Né? Por outro lado, também tem o foco da administração e automação do próprio prédio, com portarias virtuais, com tecnologia garantindo o máximo de segurança, cada vez mais a inteligência ligada à automação predial. Então, são dois mundos que têm que conviver entre si, o mundo da administração em si, com o mundo da automação do prédio. Cada vez mais tecnologias usadas nos mais diferentes sentidos, inclusive assim, buscando, quem sabe, redução de custo, né? Tecnologias hoje como reduzir contas de energia, por exemplo. Então, existem várias tecnologias que se pode pensar nesse sentido, né? A automação, ela garante dentro do prédio exatamente isso, assim, de buscar um processo mais fluido, né, do dia a dia dentro do condomínio. Fernando, tu vê os síndicos preparados hoje para lidar com essas novas tecnologias? Eu acho que é um movimento que está acontecendo. Assim, se estão totalmente preparados, quem sabe estão em processo de estarem preparados. Assim. A formação dos síndicos, existem dois perfis de síndico hoje. O síndico morador, que é aquela pessoa que tem vontade de atuar dentro do seu prédio, e o síndico profissional. É claro que o síndico profissional, por ter uma experiência profissional, ele está mais bem preparado hoje, né? Mas os síndicos moradores, eles têm
a visão, né, do dia a dia do prédio. Então, sim, eu acho que os síndicos eles estão buscando conhecimento, é um mercado que está em transformação. A quantidade de síndicos profissionais que vejo no mercado vem crescendo nos últimos 5, 6 anos de uma forma muito efetiva. Dentro da carteira do Grupo Guarida, hoje mais de 30% dos prédios já são administrados por síndicos profissionais. Exatamente porque para buscar conhecimento, né? E o profissional ele busca conhecimento, né? Para estar atuando no mercado. Uma curiosidade minha antes da minha pergunta, quantos síndicos profissionais temos hoje no Brasil? Tu tens este número? Olha, em torno de 5% da quantidade de condomínios do Brasil já são administrados por síndico profissional, né? Tem locais que são mais fortemente desenvolvidos isso, principalmente as grandes capitais. Porto Alegre, que é uma cidade absurdamente verticalizada, tem uma quantidade bem relevante de síndicos profissionais. Dentro da nossa carteira do Grupo Guarida, já mais de 30%, 35% de prédios, ou seja, mais de 700, 800 prédios, quem sabe 1.000 prédios já são administrados por síndicos profissionais. Né? São empresas, né, cada vez mais se estruturando, empresas com várias pessoas trabalhando nessas empresas, né, buscando exatamente elevar o grau de gestão. Porque ninguém mais tem tempo também de ser o síndico morador. Né? Eu tenho uma opinião. É uma complexidade grande. Eu tenho uma opinião muito concreta em relação ao síndico profissional. Ele preserva a boa vizinhança, ele preserva a amizade, ele preserva a harmonia no ambiente condominial. Raras são as pessoas que têm a habilidade e o conhecimento de gestão tão complexa, porque eu acho que é mais complexo do que gerenciar uma empresa. Porque o síndico, ele gerencia o que não lhe pertence. Exato. E ele muitas vezes responde por algo que ele não fez. Então eu vejo que o síndico profissional é uma tendência que só tem a crescer, preserva muita amizade, evita muita bagunça, inclusive, que acontece nos condomínios. Mas quais os grandes desafios que os síndicos, em geral, enfrentam no seu desafio de gerenciar condomínios? Devido a essa complexidade, cada vez mais os condomínios são enormes. São condomínios que se tornam, quem sabe, microcidades. Né? Existem condomínios, por exemplo, em Porto Alegre, que é maior a quantidade de moradores do que cidades do interior. Tem um condomínio vizinho meu que tem 5 mil e mais 5 mil pessoas, 1.250 apartamentos. Imagina. Então, eu brinco, esse síndico ele é quase um prefeito, né? Ou quem sabe maior do que um prefeito de cidades do interior. Então, a complexidade, o síndico ele é responsável civil e criminalmente pelo prédio. Então, ele tem que entender todos os aspectos para o quê? Para que garanta uma boa administração, e aí o papel da administradora está para apoiar o síndico, seja ele profissional ou não, exatamente garantindo essa boa administração, com isenção, com transparência, com qualidade e principalmente seguindo as obrigações legais, porque existem uma série de obrigações legais necessárias a serem cumpridas por um prédio. Desde uma coisa mais básica, a limpeza de uma caixa d'água. Tem que ser limpa a caixa d'água de X em X intervalo de tempo. Né? Não cumprir essa obrigação pode ser uma penalidade para o síndico. Eu gostaria de te pedir, Fernando, para citar para a gente algumas das soluções tecnológicas que facilitam bastante, então, a comunicação entre as atividades gerenciadas pelos síndicos. Acho que principalmente existem, como eu disse, vários fatores. Né? A automação do prédio é um fator, mas a automação da comunicação é muito importante. Cada vez mais é necessário, por uma boa gestão, também ter a transparência, mas a comunicação é fundamental. Então, por exemplo, uma assembleia virtual que não necessariamente precisa juntar todo mundo num salão de festas do prédio ou numa garagem, consegue-se fazer uma assembleia através de uma tecnologia, né? Conseguir comunicação entre as demandas dos condôminos, dos prestadores de serviço. Isso a pandemia ajudou, de certa Isso a pandemia disparou esse processo, mas esse processo já existia. Evolução. Agora, com a pandemia, é claro que isso deu um acelerador muito forte, né, nessas necessidades. Até a regulamentação de Exatamente. muitas práticas que já se tinha, mas que não era regulamentado. Tinha que se passar com a ata para assinar. Isso, exatamente. Hoje em dia se assinam, por exemplo, com meios digitais, se faz uma assembleia totalmente digital,
né? Existe toda a comunicação, dúvidas, por exemplo, de um condômino. Ele quer falar com o síndico, ele quer falar com a administradora. Tem o grupo do WhatsApp, mas às vezes ele é desconfortável, o grupo do WhatsApp. Porque fica exposto. Né? Tem Porque um tem comunicador exposto, tem então assim, a plataforma de uma administradora permite também com que exista todo o encaminhamento de demandas de um condomínio. Por exemplo, eu quero minha segunda via de boleto. Essa é a coisa mais básica, né? Mas eu quero entender o que está dentro daquele boleto, por uma dúvida, e faz todo sentido. Então, conseguir dar retorno, isso é fundamental. Com um volume muito grande, transacional, como eu disse, é necessário sistemas para isso. Tu falaste bastante em transparência, então acho que é importante a gente ressaltar aqui também para o pessoal de casa que nos assiste, é que todos os proprietários, eles têm o direito de saber o que está escrito naquele boleto e por que aqueles valores estão sendo cobrados. As pessoas às vezes não sabem que elas têm esse direito de pedir essa informação. Exatamente. E é uma informação porque, na verdade, quando se administra um condomínio, está pagando, né, o condômino está pagando aquele boleto, ele não está pagando para a administradora, ele está pagando para o condomínio dele. Existe um pedacinho ali do trabalho da administradora, com certeza, mas o grande custo é para a manutenção do prédio em si, né? Então, ele precisa entender por que tem aquele custo. O que são esses lançamentos? Né? Como é que foi feito esse rateio? Elas trazem, deixam disponível, né, para o condômino, para visualizar todos os documentos digitais. Então, o condomínio hoje, pelo menos as imobiliárias mais atuais, a minha já há 5 anos, tenho ali acesso. Basta eu ir lá e clicar no mês que eu quero, abre todos os comprovantes, informes, isso é fantástico. Acho que uma última pergunta que a gente tem aqui, uma perguntinha meio longa aqui, mas a resposta acho que é mais rápida. Essas novas tecnologias, elas podem chegar a todos os tipos de condomínios ou em função dos custos, naturalmente, ou fica restrito apenas aos condomínios mais luxuosos? Não, fica totalmente disponível para qualquer perfil de condomínio, né? A tecnologia de administração do condomínio independe do tamanho do condomínio ou do aspecto social do condomínio de alto padrão, condomínio mais simples, né? É claro que sempre se buscando uma redução de custo. Então, a redução de custo ele faz sentido para qualquer perfil de cliente, né? Seja um condomínio Minha Casa Minha Vida, seja um condomínio de classe elevadíssima, né? Esse é o objetivo sempre, é que a tecnologia ela seja de fato disponível para todos. Quanto mais usa, menos custo tem, né? Porque exatamente. Daí se divide aquele custo. Exatamente. E, Fernando, falando um pouquinho sobre o futuro, né? Quais são as tendências para os próximos anos na tecnologia? Eu acredito que cada vez mais trabalhar com inteligência, né? Seja inteligência humana ou até artificial, para levar melhores resultados nessa administração. O que são melhores resultados? Redução de custos, redução de riscos. A gente tem que ter cada vez mais uma gestão efetiva. E para isso, com um volume transacional, como eu disse, condomínios gigantes, cada vez maiores, é necessário essa tecnologia estar embarcada no dia a dia do condomínio. Automação condominial e automação da gestão do condomínio, né? Muita tecnologia deve vir pela frente. Traz uns exemplos para exemplos, né? Questões de sensores, né, dentro da automação do prédio em si. Cada vez mais vai ter necessidade de informações e a gente vai ter essas informações através de sensores, através de automação. Né? Perfeito, então. Fernando, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui conosco. É sempre bom falar sobre papo imobiliário aqui. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos que nos assistiram até aqui e hoje quero deixar um abraço muito grande para o pessoal lá de Três Coroas. Bom, o programa de hoje vai ser reprisado na segunda-feira às 7h30 da manhã. Mas não se esqueçam que na segunda-feira, logo após o Cadeira Cativa, nós temos mais um Papo Certo inédito aqui para vocês. Então, bom final de semana a todos e até lá. Muito obrigado.